Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Quem já não teve aquele brinquedinho da infância que carregou para a vida inteira? Ou aquelas lembrancinhas de várias situações do seu dia a dia que foram sendo guardados? Ou aquela pessoa tão querida que você nem imaginava como fazer a vida sem tê-la junto de você? Quando esse sentimento é muito intenso, a ponto de, olha o tchau, sempre o tchau vindo aqui, a ponto de você não saber lidar com a vida porque não sabe o que fazer sem aquela pessoa ou sem aqueles objetos, nós estamos falando do sentimento de apego. E é sobre ele que eu quero conversar com vocês aqui no canal, falando sobre você a respeito desse sentimento. Antes, deixe-me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse sentimento, né? É um sentimento que muito se verifica nos consultórios. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de limpar os seus objetos pessoais, né? Eu escuto muito isso, como é difícil liberar aquelas roupas antigas, como é difícil liberar aqueles objetos guardados. Tem pessoas que têm objetos desde quando era nenê e já estão lá com seus 60, 70 anos de idade. O que significa isso, né? Segurar tanto, guardar tanto, esse apego, né? Seja por pessoas ou seja por coisas, situações. O apego é um sentimento muito forte, muito intenso, de uma necessidade de segurança. É aquele lugar onde a pessoa se sente extremamente seguro e que nada vai acontecer que vá machucá-la, que vá desestruturá-la. Quando a gente então desenvolve apego pelos objetos, o que está significando ali? Geralmente, quem é realmente apegado, aquela pessoa que não se desfaz de nada, tá? Não é aquela situação, eu vou guardar isso aqui de lembrança que eu ganhei da minha mãe, né? Isso aqui é uma foto da família que nunca mais a gente vai conseguir montar essa estrutura. Não, não é essa situação. É aquela situação de pessoas que não se desfazem de nada, né? Que muitas vezes não tem nem mais espaço, mas arrumam um jeito, né, para guardar mais alguma coisa. Quando a gente conversa com essas pessoas a respeito disso, elas pegam objeto por objeto e lhe contam uma história detalhada sobre cada objeto. Ou fala da grande necessidade daquele objeto na sua vida. Se não está tendo agora, em algum momento vai ter. Então ela diz, isso aqui eu ganhei em 1995, no momento em que eu estava passando por tal situação. E isso nunca mais utilizei, mas um dia ainda vai me servir. Eu sinto que um dia ainda vai me servir. E a pessoa deixa aquilo ali guardado 30, 40 anos e nunca serve. Por quê? Porque é um apego, mas apego a quê, Nalu? Apego àquela história. Cada objeto guardado tem uma história, seja positiva, seja negativa. E aquela história está falando do quê? Da sua vida, dos seus sentimentos, da sua estrutura. Está falando muitas vezes dos seus sonhos, das suas necessidades. Porque aquele objeto já teve serventia e um dia volta a ter. Ou seja, eu tenho o sonho, eu tenho a necessidade de que ele ainda venha servir para mim. Eu não consigo me desfazer daquilo que me deixa confortável, porque aquilo é seguro, eu já conheço, eu sei a história. Eu preciso daqueles objetos para que eu possa olhar e dizer para mim mesma: bom, eu servi, eu tive valor, eu tive
ou seja, um valor para alguém, ou seja, um valor profissional, ou seja, um valor pessoal. Então, essa necessidade de se sentir valorizado, de se sentir aconchegado, de se sentir acolhido, protegido, seguro, está ali naqueles objetos. Então, eu não vou me desfazer de nenhum. Não tenho condições. Se eu me desfaço de um objeto que eu guardo há anos e eu sei a história dele do início ao fim, eu estou fazendo o quê? Jogando fora, me desfazendo da minha história, da minha estrutura. Então é impossível, não consigo. Então, essa é a relação entre a pessoa e o objeto no sentido de apego. Se nós formos falar no sentido apego com pessoas, não é diferente. Existe uma dependência emocional muito grande. Só que ao invés de ser num objeto, é numa pessoa. A pessoa se torna aquele objeto extremamente necessário para que o outro consiga se enxergar. Então se apega àquele ser que transmite proteção, que transmite segurança. Aquele ser que vai ser eleito para estar no papel de aquele que protege sempre, que está ali, por mais que a pessoa não esteja protegendo, mas ela passa a imagem. Então o outro vai se apegar. Então como que eu vou liberar a outra pessoa se a outra pessoa para mim significa total proteção? Existe uma história entre essas duas pessoas. Por mais que seja de pouco tempo, mas existe uma história. Existem conversas, trocas, sonhos em dupla, existem projetos feitos entre dois. Existem muitas coisas construídas entre a pessoa que é apegada e o outro. Então, como liberar essa pessoa? Como liberar esse ser que representa tudo isso para mim? Não consigo. Se eu liberar essa pessoa, eu estou liberando tudo isso. Então, o mesmo sentimento, a mesma fala que uma pessoa tem quando expressa o seu apego aos objetos, é a mesma coisa em relação às pessoas. Então, o importante é que a pessoa que se sente apegada, a pessoa que se sente com a necessidade de ter, ela busque ajuda profissional para ela poder entender que ela não precisa ter, ela precisa ser. Ela precisa olhar para si, olhar para a sua história e entender que ela não necessita de nada nem ninguém para representá-la. Que ela por si só consegue isso. Porque dentro dela, toda a sua estrutura, toda a sua caminhada, toda essa história de vida está guardada dentro dela. E ela não precisa nem ter um objeto, nem ter uma pessoa que represente tudo isso. Então, no momento em que um casal, por exemplo, vive uma relação que está conturbada e que conseguem compreender que o melhor é se separar, e porque senão vão acabar brigando muito e vão romper e não querem. Então vão se separar. Mas não conseguem. Pelo menos um do casal não consegue. Às vezes são os dois, porque o apego pode ser bilateral. Mas por que não consegue mesmo sabendo que é necessário? Porque ficam apegados naquela estrutura construída até então. Ficam apegados na história, ficam apegados no jeito, no lado ruim. O apego pelas coisas ruins de uma relação é muito grande. Por quê? Porque é muito mais fácil eu lidar com aquilo que está ruim, porque eu já conheço, do que eu largar isso e ter uma possibilidade de desenvolver algo com outra pessoa. Eu não conheço.
Então, já ouvi muito as pessoas dizerem: é melhor eu ficar com esse do que eu conheço do que com outro que eu não sei como é. Isso é muito comum as pessoas falarem, mesmo que esteja ruim, porque elas sabem, conseguem lidar com esse ruim. Isso é apego, isso não é amor. Então o ser humano se apega assim às coisas ruins. Por incrível que pareça, se apega muito mais às coisas ruins do que às coisas boas. Porque as coisas boas faz você evoluir, crescer, querer mais coisas boas, querer coisas diferentes, que lhe tragam prazer e satisfação. O que é ruim te faz ficar parado. E o apego ao ruim faz com que você também se torne uma vítima. Porque você está sempre sofrendo por aquilo que está ruim. Por que não sai? Por que não libera? Por que não termina? Porque está apegado naquilo. Há uma necessidade de vivenciar aquilo. Porque aquilo é seguro, mesmo não tendo segurança nenhuma. Mas é seguro porque é conhecido. Eu não corro o risco de ter que me aventurar a desvendar outros mistérios. Esse eu já conheço. Então, um apego, gente, é relacionado a essas estruturas. Tá? As estruturas de não conseguir vislumbrar algo novo, vislumbrar fazer um movimento, vislumbrar a capacidade e o potencial de ter dentro de si essa possibilidade de seguir em frente, sem carregar peso nenhum de objetos, nem peso nenhum de relacionamentos. Às vezes é importante, principalmente nas relações amorosas, que o casal busque ajuda de um profissional para aprender a lidar com isso. Porque pode acontecer de serem apegados a coisas ruins da relação e esquecem de olhar as coisas boas. E um profissional pode ajudar a mudar essa dinâmica e o casal começar a apreciar as coisas boas e nem precisa se separar. Mas é trabalhar a questão do apego. É muito importante para que as relações realmente sejam saudáveis, para que a relação que a gente tem com os objetos na nossa vida também sejam saudáveis. Não há necessidade de juntar tanta coisa. A nossa história está aqui, a nossa história está aqui. Não precisa estar sendo representada por objetos. Eu lembro que chegou uma etapa da minha vida que eu optei mudar de estado no Brasil, quando eu morava no Brasil. Isso foi em 2011, 2012. Eu saí do Rio Grande do Sul e fui morar em Santa Catarina, mais precisamente Porto Alegre e Florianópolis. Quando eu fiz essa saída, eu transitava entre uma cidade, um estado e outro, porque eu tinha familiares em Porto Alegre. Então eu fazia quase que semanalmente esse vai e vem. E ali eu aprendi na prática a questão do desapego, porque a única coisa que eu carregava era uma mochila nas costas, onde eu tinha os meus documentos, dinheiro, celular, fone de ouvido e uma troca de roupa, caso fosse necessário algum problema acontecer. E ali eu me dei conta do quanto, na verdade, nós não precisamos de absolutamente nada na vida. Basta a própria vida. Então, gente, desapeguem-se. Desapeguem-se porque é a melhor coisa que tem no mundo. Outro momento meu de desapego foi quando eu vim para a Europa, quando eu vim para a Itália. Eu saí do Brasil com 2 malas de 23 quilos. O resto tudo eu me desfiz, dei para todo mundo. Muitas pessoas ficaram felizes com livros, com quadros, com móveis, com muita coisa. Então,
o meu desapego começou em 2011 e concluiu em 2018, quando eu deixei tudo para trás e vim aventurar a vida de uma outra maneira. E é muito saudável, é maravilhoso a gente entender que não precisa carregar nada, apenas a nossa própria vida, a nossa própria história está aqui e está aqui. Não precisa estar representada, gente. Então, muito obrigada para quem esteve até aqui comigo. Bons desapegos aí, aproveitem, mexam aí em armários, em guarda-roupas, se desfaçam daquilo que vocês não precisam. Tem muita pessoa precisando disso aí, né? Que você já não tem mais utilidade. E boas relações. Até o próximo vídeo.